Boa noite, pessoal. Estou de volta e dessa vez eu vou começar o ciclo das leucemias agudas. Eu decidi por começar com as leucemias mieloides agudas porque acho que são doenças bem interessantes e dentro delas, uma em particular, a famosa leucemia promielocítica aguda, considerada como uma real emergência hematológica. Eu vou começar contando uma história de como assim eu cheguei na LPA. Acontece que quando eu estava no segundo ano na residência, eu estava no estágio da hematologia lá no hospital onde eu fiz clínica médica, no Hospital do Servidor, e eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que estava em torno dos 35 anos. Ele foi diagnosticado com uma LPA e eu nunca tinha escutado sobre essa doença. Eu lembro que eu percebi que a equipe toda, pelo menos os médicos que estavam cuidando do caso, começaram a discutir desse caso com certa preocupação. Foi só dias depois, quando as coisas começaram a evoluir, que eu percebi a gravidade desse quadro. Então, a leucemia promielocítica aguda é uma doença de extrema gravidade e que precisa de um diagnóstico e um tratamento precoce. Aquele rapaz que eu vi, em poucos dias, ele piorou muito. Ele terminou indo para a UTI com quadros de sangramento intenso. Lembro que ele sangrava pelos olhos, pela boca. Ele começou a ficar inchado e ele terminando para a UTI e infelizmente ele terminou falecendo. Mas naquela época, um dos médicos que me estimulou a estudar mais sobre a doença, o Dr. Fábio, um dos hematologistas lá do Servidor, ele me entregou um artigo de revisão para poder entender um pouco mais sobre a doença. Foi ali que eu consegui entender um pouco sobre o que acontece com esses doentes. Mas o que mais me chamou a atenção, além da gravidade, foi que inclusive na UTI, os próprios intensivistas tinham muita dificuldade em controlar esses pacientes. Eu percebi como as doenças hematológicas às vezes podem ser tranquilas, com evoluções crônicas, mas muitas vezes essas doenças são extremamente agressivas. E o que me marcou muito na hora que eu estudava foi como um mecanismo molecular pode vir a desencadear uma agressão tão forte para o organismo. Então, a leucemia promielocítica aguda nada mais é do que um subtipo das LMAs que é caracterizada por uma translocação. A translocação entre o cromossomo 15 e o cromossomo 17. Isso vai produzir um gene de fusão entre o PML e o HARA. Tá? Isso para quem quiser saber um pouco mais detalhes, mas não é a ideia entrar em tantos detalhes. Os primeiros casos descritos na história são de um artigo em 1957. Lá na Europa foram identificados, foi feito um levantamento e foram descritos uma série de casos com pacientes jovens que tinham um tipo de leucemia que causava distúrbios da coagulação e quadros hemorrágicos muito importantes. Isso chamou a atenção dos pesquisadores e eles levantaram essa possibilidade de uma leucemia promielocítica aguda. Bom, e hoje, para trazer esse conteúdo, eu vou utilizar dois artigos que foram publicados recentemente. Um foi publicado em 2019 e outro foi publicado em 2020, que achei que tem conceitos mais resumidos, mas que conseguem direcionar muito mais o aprendizado. Então, como eu mencionei inicialmente, a causa base da doença é uma translocação, como eu sempre falo, uma mistura de dois cromossomos que vão aproximar genes e isso vai predispor ao desenvolvimento de uma doença. Nesse caso, como já o nome da doença fala, leucemia promielocítica. O setor mieloide, os granulócitos, são células de defesa que eles partem de uma célula chamada blasto, que todo mundo tem uma forma mais jovem, e vai crescendo, vai evoluindo, vai amadurecendo até virar um segmentado. Só que nessas células que tem aquela translocação 15 e 17, acontece um truncamento. A célula para de amadurecer, ela fica no estágio de promielócito, porque essa mutação faz com que as vias de sinalização interna da célula parem. Então, eles criam uma resistência a poder continuar amadurecendo. Nesse processo, os blastos, que são os promielócitos, vão ter um potencial de desenvolver uma doença e um quadro inflamatório muito grave, que conjuntamente com todas as alterações, que causa muitas hemorragias. Bom, durante muito tempo, essa doença já se conhecia, porém, só foi até 1973 que foram feitos os primeiros testes com um tipo de quimioterápico chamado antracíclico. Os médicos daquela época conseguiram identificar algum tipo de resposta, porém, a resposta não era sustentada ao longo dos meses. Então, os pacientes rapidamente recaíam. Só foi na década de 80 que foi definido ou identificado que um medicamento chamado Atra, que é um composto família da vitamina A, teria um papel muito importante para quebrar essa trava, essa barreira na proliferação e ajudar com que essas células continuem proliferando e amadurecendo. Então, vocês percebem, os primeiros casos diagnosticados em 57,
só foi na década de 80 que a gente conseguiu identificar um tratamento que efetivamente teria um impacto na sobrevida, na evolução da doença. E só foi depois, em 1996, que depois de outros estudos, principalmente em pacientes que eram refratários ou recaíam depois de utilizar ATRA, que foi identificado o trióxido de arsênico, que é uma molécula que também tem um impacto na sobrevida dos pacientes através de dois mecanismos. Primeiro, ele ajuda que as células consigam amadurecer, e também ela induz apoptose. A apoptose nada mais é do que a morte das células. E segundo as referências, quando que nós devemos pensar em um paciente com LPA? A demografia, né, as características desses pacientes referenciam como um paciente geralmente jovem. Nós estamos acostumados a escutar doentes acima de 60 anos. Nesse caso, são pacientes em torno dos 40, 50 anos, então população muito mais jovem. Geralmente são homens, e existe uma predominância talvez na população hispânica, mas isso aí não é algo tão definido, mas alguns artigos gostam de trazer essa referência, essa menção. Então, jovem, homem, hispânico e muitas vezes associado à obesidade. Não que a obesidade seja um fator de risco, mas tem sido identificada essa associação. Então, quando chega um paciente na sala de emergência por alguma queixa, aquelas queixas específicas, cansaço, fraqueza, algum sangramento, porque esses quadros têm muitos sintomas de sangramento, você vai fazer uma investigação inicial, geralmente é o clínico que faz isso. Você vai encontrar um hemograma totalmente alterado, muitas vezes com leucócitos aumentados, acima de 10, 20 mil células, com ou não presença de blastos, né? Eu já vou colocar uma imagem aqui para mostrar aqui na tela do computador como que é um promielócito, né? Uma célula característica dessa doença. Então, só olhem para cá, como eu sempre gosto de mencionar, vocês veem uma célula grande e você fala que é grande porque você compara ela com a hemácia que está aqui do lado e uma célula realmente muito maior. Essa sombra que estou aqui circundando no meio da célula é o núcleo, que é um núcleo grande com cromatina frouxa, a gente chama de cromatina, é aquele material de DNA que ainda não está compactado, então uma cromatina frouxa. E uma coisa que chama muito atenção são essas linhas aqui nessa outra célula, que são os famosos bastonetes de Auer. Bastonete de Auer é uma coisa que vai cair sempre em prova de residência, tá? E está muito associado a leucemias mieloides, mas quando nós achamos isso daqui, sempre temos que pensar como principal hipótese uma LPA, então sempre devemos afastar. Então isso aqui são células de promielócitos, características de uma LPA, certo? Bom, então nós temos esse paciente, tá? Que chegou com alteração no hemograma, provavelmente com algum sinal de sangramento, algum sangramento franco. Fizemos os exames e necessariamente tem que ter um hematologista por perto. Se não tem um hematologista por perto, você tem que encaminhar ou solicitar algum tipo de suporte porque é uma emergência. E aí que está. Pacientes que têm LPA, entre as principais complicações ou causas de morte são dois: sangramento do sistema nervoso central, sangramento na cabeça, ou hemorragia alveolar. E isso acontece com uma rapidez que você não imagina. Então, assim que o paciente tem uma suspeita de uma LPA, você tem que começar a dar um medicamento chamado ATRA. O ATRA, já vou falar mais para frente como são os protocolos, né, que hoje em dia se faz. Mas assim, vocês têm que entender, paciente com suspeita de LPA significa receber ATRA quanto antes, beleza? Mas eu não quero pular etapas, então nós estamos com um paciente que tem uma suspeita de uma LPA, você já vai começar a dar ATRA, mas enquanto isso, você precisa fazer uma investigação complementar desse paciente para poder definir o diagnóstico. E uma coisa que eu tenho que falar, as diretrizes falam que você não pode esperar sair o resultado dos exames confirmatórios para iniciar o tratamento. Já de cara, você tem que começar a tratar esse paciente com ATRA. Perfeito. Então, agora nós vamos partir para explicar mais ou menos como que é o processo diagnóstico e de avaliação desse paciente já desde o ponto de vista de um hematologista. Então, a primeira coisa que nós fazemos é olhar a morfologia. Nós olhamos a morfologia, não necessariamente tem que ser na medula, pode ser no sangue periférico. Muitas vezes nós conseguimos enxergar os promielócitos no sangue periférico, isso já é um indício muito forte de que estamos diante de uma LPA. Fora isso, temos que fazer um mielograma, o trabalho que a gente faz para qualquer leucemia aguda, um mielograma, uma imunofeno e uma citogenética, certo? Porque nós identificamos a translocação através da citogenética ou, hoje em dia, já há algum tempo, né, através de testes de biologia molecular que tem uma sensibilidade muito maior. Eu tenho aqui uma lista de exames que são feitos, né? Por exemplo, outro teste que é feito através de biologia molecular seria
o teste do FISH, que é um teste rápido, que tem alta sensibilidade e especificidade, porém um teste muito caro, que não é feito em todos os hospitais. E logo temos o PCR, que hoje em dia é o método padrão ouro para fechar o diagnóstico, porque ele tem uma sensibilidade muito grande, então nós utilizamos tanto para o diagnóstico como para posteriores reavaliações para poder avaliar a resposta ao tratamento. E fora isso, temos uma coisa muito importante, muito séria, que temos que avaliar distúrbios da coagulação. Então, esses pacientes, por diversos motivos, eles têm uma tendência muito grande a sangrar. Então, é obrigatório pedir um TP, o INR, um TTPA, dosar fibrinogênio e um dímero D. Então, a partir desse momento, nosso paciente tem que ser internado e obrigatoriamente tem que ficar aos cuidados da hematologia. Então, a partir dali, teremos que definir algumas coisas, os seguintes passos. Primeiro, temos que estratificar nosso paciente. A estratificação do paciente é basicamente em baixo, intermediário ou alto risco. Isso ali é feito basicamente através do hemograma, que vai definir todo paciente que tem acima de 10.000 leucócitos considerado como alto risco, ou que tiver abaixo de 10.000 considerado baixo intermediário risco. São os dois grandes grupos. Primeiro seria isso. Segundo, a gente inicia o tratamento com atra. Terceiro, nós temos que dar terapia de suporte para evitar complicações hemorrágicas. Entre essas, eu vou colocar aqui na tela do computador o que a gente vê nas diretrizes hoje em dia, né? Como eu mencionei inicialmente, você vai fazer dosagem do coagulograma e essas coisas. Então, você aqui vai fazer uma transfusão de fibrinogênio ou crioprecipitado junto com plaquetas e plasma fresco. Sempre lembrar que esses pacientes têm uma tendência a hipervolemia por um quadro inflamatório e lesão endotelial. A gente tem que dar esses hemoderivados, hemocomponentes, porém, sempre temos que lembrar que esses pacientes podem fazer quadros de hipervolemia muito importantes, certo? E qual é a intenção, qual é o alvo dessas terapêuticas que estamos iniciando tão precocemente? Então, nós precisamos que as plaquetas ou fibrinogênio se mantenha acima de 100 a 150 mg por decilitro, tá? O alvo de plaquetas é que elas fiquem pelo menos acima de 30.000. Algumas outras referências falam acima de 50.000. E que o INR, que seria também um exame que avalia a coagulação, fique abaixo de 1,5. Então, para isso, nós instauramos transfusões, medidas de suporte. Se forem necessárias, todo dia nós faremos essas transfusões e todo dia estaremos reavaliando periodicamente esse paciente. Uma coisa interessante que devemos lembrar é que devemos evitar ao máximo fazer procedimentos invasivos, né? Então, não é necessário colocar um cateter venoso central, não é necessário fazer punções profundas, porque nós podemos trazer mais complicações do que benefícios. Não é necessário fazer nada disso. É interessante falar sobre a LPA, porque é uma doença que, ao mesmo tempo, como ela é muito grave, é uma das primeiras doenças nas quais nós temos uma terapia-alvo, uma terapia que age especificamente no mecanismo da doença e que conseguimos mudar o desfecho. A complicação com essa doença, basicamente, é uma coisa chamada síndrome de diferenciação promielocítica, tá? Que isso eu vou falar mais para frente, mas basicamente são essas células, os promielócitos, começam a diferenciar e nesse momento, nessa fase, eles começam a liberar um monte de citocinas, que são substâncias, né, como se fossem hormônios, né, das células, e elas produzem um quadro inflamatório sistêmico. Então, isso muitas vezes termina levando ao óbito, à morte, e não tanto em si a própria leucemia, sino são as complicações da doença, né? E muitas vezes essa síndrome de diferenciação acontece em torno da primeira, segunda semana de iniciar o tratamento com atra. Então, sempre temos que estar muito atentos com isso, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Agora eu vou aproveitar um gráfico que achei bem interessante aqui, do artigo de 2020. É um fluxograma que acho interessante para quem quer ter uma visão geral de como é o atendimento, né? Então, primeiro, nesse quadro superior, a gente tem um quadro suspeito, você vai fazer toda uma série de exames para poder determinar que tipo de leucemia é, leucemia mieloide, LPA, e a partir dali, você vai fornecer um suporte, né? Terapia de suporte, tanto dando atra, que seria o primeiro medicamento a ser fornecido para o paciente, como aquela terapia de suporte para evitar sangramentos, né, que está nesse quadro em amarelo. Fora isso, você vai fazer os testes de biologia molecular, cariótipo e tudo isso para confirmar de fato que a doença se trata de uma LPA. E a partir dali, você vai diferenciar os pacientes em dois grandes grupos de tratamento. A ideia dessa aula não é falar exatamente de como é feito o tratamento, porque existem vários trials, várias nuances no tratamento, e isso aí
já seria uma aula um pouco mais detalhada, que acho que não é a ideia desse vídeo. Mas basicamente você vai ter dois grupos, como mencionei anteriormente, um grupo de baixo e intermediário risco e um grupo de alto risco. Esse artigo que estou mencionando aqui é um artigo publicado do MD Anderson, que é um hospital muito famoso nos Estados Unidos, tá? E eles fazem o seguinte: os pacientes que têm baixo ou intermediário risco, eles iniciam o tratamento de primeira linha com atra e uma associação com trióxido de arsênico, certo? Se não tiver essa associação, que geralmente o que mais falta é o arsênico, né, porque é o medicamento mais caro, eles sugerem iniciar o atra associado a algum quimioterápico. Hoje em dia, os quimioterápicos para os pacientes de baixo risco têm sido deixados de lado porque eles produzem outras toxicidades, né? E muitas vezes os ganhos em sobrevida para esses pacientes não são os melhores. Então, de primeira linha seria atra com arsênico. Por outro lado, os pacientes de alto risco, esse trabalho aqui sugere que já seja iniciado o atra com o arsênico e conjuntamente com esses dois medicamentos, tenha uma terceira droga que tenha o intuito de citorreduzir. Citorreduzir, como eu sempre menciono, é cito, significa célula, e reduzir significa reduzir a carga tumoral de uma forma muito mais rápida. Então, para isso, eles mencionam o uso de gentusumab, que é esse GO, ou, se não tiver gentusumab, utilizar idarubicina, que é um antracíclico, né? Quando eles mencionam aqui também quimioterapia, chemotherapy, seria idarubicina ou daunorubicina, né? Se não tivermos alguns desses dois medicamentos, eles sim orientam novamente a utilizar atra ou algum quimioterápico, né? De preferência, os trabalhos têm sido feitos com idarubicina, então é o quimioterápico que é mais utilizado como segunda linha, né? E aí, bom, você vai iniciar o tratamento. Nós temos, dentro dos tratamentos da leucemia, 3 fases, né? A primeira fase, que é a fase da indução, né? A indução da remissão. Então, você vai começar a dar quimioterapias em alta intensidade para tentar reduzir, né? Induzir a que essas células comecem a diminuir. Essa vai ser uma primeira fase, que dependendo de cada protocolo tem alguns dias, que se administra algumas drogas, assim por diante. Logo vem uma segunda fase, que seria uma fase de consolidação. Então, você vai consolidar esse ganho que você obteve na primeira fase, né? E, posteriormente, os pacientes vão para um quadro de manutenção. Essas fases têm características muito específicas, tem vários trabalhos comparando uma opção de tratamento com outra, um tratamento com atra, sem atra, com arsênico, sem arsênico, com quimioterápico, que principalmente é a droga que mais se discute hoje em dia, né? Inclusive tem medicamentos ou tem protocolos que utilizavam atra com, por exemplo, daunorubicina e Ara-C, que é um outro medicamento também, só que se viu que a tendência a ter uma toxicidade maior. Então, hoje em dia quase não se utiliza, se evita, né? Mas isso também, como eu sempre falo, vai depender muito da realidade na qual o paciente está. Tem hospitais que infelizmente não tem arsênico, que o arsênico é um medicamento muito caro. Então, você vai utilizar atra com algum outro quimioterápico disponível, né? E aí, você vai fazendo as avaliações, como mencionei. O teste mais sensível para poder definirmos a resposta ao tratamento seria o PCR, né? O PCR é um teste feito através de biologia molecular. Você vai precisar necessariamente aspirar sangue da medula do paciente para poder mandar para o laboratório e poder ver se existe ou não a presença desses promielócitos, né, aquela translocação. E eu vou falar agora de uma complicação muito grave e que acontece com certa frequência, a síndrome de diferenciação, antigamente chamada de síndrome de Atra, mas hoje se prefere um nome mais genérico, síndrome de diferenciação, que basicamente é uma reação inflamatória intensa no paciente, que geralmente está associado ao uso de atra, mas também pode acontecer com arsênico, e, como mencionei inicialmente, acontece em torno do 11º dia de uso do atra. O paciente basicamente vai começar a ter um quadro de hipervolemia, significa que vai acumular bastante líquido, vai ter derrame pericárdico, derrame pleural, edema periférico. O paciente começa a acumular muito líquido, pode ter ganho ponderal, então é importante que o paciente seja pesado todo dia. E é muito importante que assim também nós identifiquemos outros possíveis diagnósticos que podem confundir, né? Então, o paciente pode começar a ter febre, pode começar a ter dificuldade para respirar, porque inclusive você vai ter no raio-x um infiltrado pulmonar, então você é obrigado a afastar quadros infecciosos, sepsis, quadros de insuficiência cardíaca, né, que pode acontecer em um paciente que já tenha 50, 60 anos, talvez um infarto, e isso levar a um quadro de insuficiência cardíaca.
né? Quadros de embolia pulmonar também é importante nos afastarmos sempre. Sempre temos que pensar que pode ser uma síndrome de diferenciação, porém, sempre nós somos obrigados a descartar outras patologias. É uma síndrome que ainda não foi totalmente padronizada nos critérios diagnósticos, né? Vou ler alguns critérios, alguns sintomas que a gente vê, né, na prática, como por exemplo, febre, surgimento de mialgias, que seriam dores nos músculos, falta de ar, dispneia, pressão baixa, edema, como mencionei, edema pode ser periférico nas pernas, nos braços, o paciente começa a ficar inchado, ou edema pulmonar, derrame, que seria um acúmulo perto do coração, no pulmão, e o ganho ponderal. Então, quando nós começamos a perceber isso, a primeira coisa que temos que pensar é a síndrome. E aí, o que acontece, né? Como o principal mecanismo que vai levar a surgimento disso é o atra, nós pensaríamos, bom, então temos que suspender, sim, mas a gente só suspende a atra em casos de extrema gravidade, né? Porque a atra ao mesmo tempo é o tratamento, então nós sabemos que se o paciente conseguir contornar essa situação, essa fase, provavelmente ele vai ter uma evolução favorável, mas é uma situação muito grave. Eu já vi paciente também que terminou sendo entubado, evoluiu para disfunções múltiplas, então é uma situação muito delicada. E o único medicamento que hoje em dia se utiliza como protocolo, além de suspender o medicamento atra, é dexametasona. A dexametasona é um corticóide que inicialmente você pode administrar 10 mg de 12 em 12 horas e a gente reavalia em 24 horas. Caso o paciente não apresente uma melhora, pode ser tentado uma dose de 10 mg a cada 6 horas, porém, hoje em dia, não dispomos de muitas ferramentas outras para tratar essa situação de extrema gravidade. Bom, então, era o que tinha para trazer hoje para vocês, tá? É uma doença extremamente complexa, extremamente grave, que os tratamentos hoje em dia estão mais ou menos padronizados, porém, mesmo assim, tendo um tratamento específico para a doença, muitas vezes vemos que nossos pacientes, devido ao atraso no diagnóstico ou atraso no início do tratamento, eles terminam tendo uma evolução desfavorável. Como vocês entendem, não é todo hospital que dispõe de um laboratório adequado, não é todo hospital que tem hematologista todos os dias, então pode ser uma catástrofe, tanto que hoje em dia existem protocolos e trabalhos que tentam padronizar o atendimento em diversos hospitais, principalmente no SUS, para poder diminuir a mortalidade dessa doença. Então, pessoal, era isso que tinha para falar hoje para vocês. Lembre sempre de se inscrever no canal, ative o sininho, tá? Deixe um comentário, que da próxima vez eu vou trazer vídeos mais interessantes. A semana passada eu já trouxe vídeo falando sobre a enfermagem na oncologia. Eu vou deixar o link aqui no card para poder ver esse vídeo também, que foi com minha esposa Cris. Mas continuem assistindo, toda semana estarei aqui e é isso. Um forte abraço para vocês.